Prova da SpaceX de 2016 para 2017. Lembrando que aqui no canal a gente tem também a prova de 2017 para 2018, né? Você tem aqui na descrição do vídeo os links para esta prova completa e também tem um link outras provas da SpaceX. Então você entra lá, você vai ver as outras provas que nós resolvemos. Tem lá a de 2017 para 2018 também, mas em breve nós vamos colocar outras provas da SpaceX também. Então tá aqui a questão número 1, é uma questão de geometria analítica. Seja C a circunferência de equação, essa equação aqui. Então tá aqui a equação da circunferência. Considere em C a corda MN, cujo ponto médio é o ponto P, de coordenadas -1, -1. O comprimento de MN em unidades de comprimento é igual a... Eu recomendo que nessas questões você sempre faça o desenho, tá? Mesmo que seja um desenho simplificado, um esboço simples, né? Certo, então ele deu a equação dessa circunferência e ele quer que você encontre o comprimento dessa corda MN. E você não sabe onde que está essa corda. A única coisa que você sabe é o ponto médio dela. Então vamos desenhar isso aqui. Uma corda MN de tal forma que o ponto médio dela seja esse ponto aqui, o ponto P. E ele deu as coordenadas do ponto P, -1, -1. Bom, e ele quer que você calcule quanto é que vale essa corda MN. Tranquilo, hein? Olha só. Ponto médio de uma corda. Qual é a propriedade geométrica que você conhece a respeito do ponto médio de uma corda? Então, são conceitos sobre circunferência que você tem que ter, né? Se você ligar o centro da circunferência ao ponto médio de uma corda, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse ângulo aqui vai ser um ângulo reto. Por que que isso aqui acontece? É porque como essas duas medidas aqui são iguais, elas são iguais ao raio da circunferência, né? Esse triângulo que você tem aqui, ele é um triângulo isósceles. Claro, tem dois lados iguais, é um triângulo isósceles. E esse segmento aqui é mediana, porque ele vai até o ponto médio do lado oposto. E você sabe que no triângulo isósceles, a mediana, além dela ser mediana, ela também é bissetriz e também é altura. Então, já que ela é altura, esse segmento aqui é perpendicular. Então, isso aqui já é a dica para você resolver o problema, né? Você tem que calcular MN. Olha só para um triângulo desse aqui, essa metade aqui. Você tem aqui um triângulo retângulo, onde você tem o raio da circunferência, que é fácil você calcular. Essa medida aqui também é fácil você calcular, é a distância entre dois pontos. Claro que para isso você vai ter que descobrir onde que está o centro, né? Mas dá para descobrir isso aqui pela equação. Pela equação de uma circunferência, você pode descobrir facilmente quem é o centro e quem é o raio. Tá, então se você descobrir o centro, você tem esse ponto aqui que foi dado, você calcula a distância entre esses dois pontos. Então você vai ficar com essa medida, você vai ficar com essa medida, e aí você faz um Pitágoras nesse triângulo retângulo, e aí você vai ficar descobrindo quanto é que vale essa medida aqui. E o dobro dessa medida vai ser o que o problema pede, o MN, né? Tá, então vamos encontrar o centro e o raio da circunferência. Primeira coisa aqui, o que que a gente faz? A gente pega a equação da circunferência e escreve ela na forma, nessa forma aqui, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, vamos trabalhar nessa equação para fazer ela ficar dessa forma. Olha, você tem aqui x2 mais 2x... x2 mais 2x. Tá pintando aqui o quadrado de x mais 1, né? Esse 2 a gente passa para o outro lado como menos 2. E aí você vai colocar mais 1 aqui para você completar um quadrado. E aí você coloca o mais 1 aqui. A mesma coisa aqui com y. Você tem y2 mais 4y. Bom, você completa o quadrado aqui, se você adicionar aqui, que valor? 4, né? Você vai ficar com o quadrado de y mais 2. Aqui você adiciona 4 para equilibrar. Então, com isso, a gente fica com x mais 1 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado,
é igual a 1 mais 4 menos 2, é igual a 3. Isso aqui é o R2, né? Então daqui a gente já tira que o raio vale raiz de 3. Bom, e o centro aparece aqui, ó. São os números que aparecem do lado do x e do lado do y, só que é menos aqui, tá? É x menos x0 e y menos y0. Então, você tem aqui x menos 1 ao quadrado, né? X mais 1 é a mesma coisa que x menos 1. Aqui você tem y menos 2 é igual a raiz de 3 ao quadrado. Então tá aqui a equação colocada nessa forma. Então quem é o centro? O centro é o ponto menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. Bom, com isso a gente pode calcular a distância entre o centro e esse ponto P. A gente faz aqui a raiz do ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado, né? E os pontos que você vai considerar são menos 1, e esse ponto aqui, menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. Então você vai ter ΔX ao quadrado, olha aqui, o ΔX é a diferença entre menos 1 e menos 1. É 0, né? O ΔX dá 0. E o ΔY é 1, né? É só você fazer isso aqui menos isso. O ΔY vai ficar 1. Então, 1 ao quadrado, pronto. Então essa distância aqui é igual a 1. Então essa medida aqui vale 1. E o raio, a gente já tirou que ele vale raiz de 3. Olha aqui, o raio é isso aqui, vale raiz de 3. Então olha agora, esse triângulo retângulo, ele tem uma hipotenusa raiz de 3. E ele tem um cateto valendo 1. Tá aí, então quanto é que vale esse outro cateto aqui, que é esse segmento PN? Faz um Pitágoras aqui, vai ficar isso ao quadrado menos isso ao quadrado. Vai dar 2, né? Claro, tem que tirar a raiz, vai dar raiz de 2. Então, essa medida aqui é raiz de 2. Portanto, o MN vai ser 2 vezes essa medida que é raiz de 2. Então, 2 raiz de 2. Cadê 2 raiz de 2? Olha aqui, 2 raiz de 2. Resposta correta, letra C de Charlie.